Bom, uma outra grandeza importante na eletricidade, além da tensão de pico, da tensão de pico a pico e da tensão eficaz de um sinal, a tensão eficaz, que é a mais importante de todas elas, mas uma outra grandeza de tensão muito utilizada é a tensão média, ou V médio, que é o que nós vamos estudar nesta videoaula. Eu peço que vocês não confundam o conceito da tensão eficaz, que é quantos volts aquele sinal alternado teria se ele fosse contínuo, com o conceito de tensão média de um sinal. Então vamos entender o que é a tensão média. A tensão média é o valor médio da tensão de um sinal ao longo de um ciclo. Exemplo, calcule a tensão média do sinal abaixo. Então nós temos aqui um sinal de corrente contínua, um sinal de forma retangular, e eu quero saber a tensão média desse sinal ao longo de um ciclo. Qual é o valor médio da tensão que ele ocupa ao longo do tempo de um ciclo? Então olha só, se a gente for pegar um ciclo só, ele começa aqui nesse eixo e ele acaba aqui, porque aqui nessa divisão aqui já é repetição, né? Já é repetição do início, então aqui já é outro ciclo. Então o ciclo acaba aqui. Então, do começo do sinal até aqui, qual é a tensão média que esse sinal teve? É só a gente calcular a média desse sinal. Supondo que aqui o pico do sinal, o valor máximo dele é 1 volt, nós faríamos a seguinte conta. Olha só, aqui no primeiro instante ele valeu 1, por isso eu coloquei 1. Depois, no segundo instante, ele também valeu 1. Depois, no terceiro, no quarto, no quinto instante, até o final, o sinal valeu 0. Então, ele valeu 1 volt nesses dois primeiros instantes e 0 volts até o final do ciclo. Então, separando cada instante e somando a tensão em cada instante do tempo, eu tiro a média disso. Então, eu tenho 1 volt aqui, mais 1 volt aqui, mais 0, 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 mais 0. E divido isso pelo número de instantes que eu tive, que foram 10 instantes que eu usei para medir esse sinal. Então, na média, dá 2 dividido por 10, 0,2 volts. Então, a tensão média desse sinal aqui é de 0,2 volts. Ou seja, eu pego o valor do sinal em cada instante do tempo, ao longo de um ciclo, e depois eu tiro a média para ver o valor médio da tensão. A tensão média de um sinal de corrente alternada é 0. Vamos entender por que a média de um sinal alternado é 0. Aqui nós temos um sinal alternado com 10 volts de pico e aqui as escalinhas que eu coloquei aqui para a gente ver a variação do sinal. E aí eu vou tirar a média, a tensão média desse sinal, primeiro só do semiciclo positivo, só da parte positiva aqui do sinal. Então olha só, vou tirar a média, vou dividir isso aqui em vários instantes do tempo e vou tirar a média. Então olha só, aqui no primeiro instante o sinal valeu 2,3 volts. Então coloquei aqui 2,3. No segundo instante, o sinal senoidal valeu 4,1 volts. Então, coloquei aqui 4,1 volts. No terceiro instante que eu medi, ele vale 6,2 volts. Então, 6,2. No quarto instante, o sinal vale 7,7 volts. No quinto instante, ele vale 9,1. No sexto instante, ele vale 9,7. E no próximo instante, ele vale 10 volts. Então, peguei aqui a primeira metade. Reparem que os espaços aqui são os mesmos no tempo. Eu fiz medidas em intervalos iguais de tempo. E vocês separem aí os valores que esse sinal adquiriu ao longo do tempo, né?
um sinal senoidal, reparem que ele cresce muito rápido no início, então ele começa com 2,3, passa um pouquinho, ele já quase dobrou para 4, depois ele cresceu menos, 6, 7, 9,1, 9,7, 10. Então ele vai se estabilizando exatamente como nós vimos lá no comecinho do nosso curso, que é um sinal senoidal. Ele começa crescendo muito rápido, depois ele estabiliza até chegar no pico, quando aí ele começa a cair. E aí, continuando a medida, para fechar aqui o primeiro semiciclo, o sinal aqui ele volta a ter 9,7, depois novamente 9,1, depois aqui 7,7, aqui 6,2, 4,1 e aqui 2,3. E aí nós completamos metade do ciclo. Para tirar a média, nós vamos dividir essa soma pelo número de divisões que nós fizemos, que foram 13. 13 intervalos de tempo, 13 medidas foram feitas. O que vai dar uma tensão média de 6,3 volts. Então, a média de um semiciclo de um sinal alternado deu aí 63%, né, da tensão de pico, 6,3 volts. Só que esse 6,3 volts é a média de apenas meio período da onda. A onda, o ciclo dela começa aqui e termina aqui. Eu peguei metade, a metade positiva dela, e achei que a média dela deu 6,3 volts. Eu vou fazer o mesmo com a parte negativa da onda. Então, fazendo o mesmo aqui. Vocês estão vendo que vai dar os mesmos valores, só que negativos. Então, tirando a média, nós podemos ver que a média do semiciclo negativo vai dar igual, só que negativa. A média das tensões aqui na parte negativa vai dar menos 6,3 volts. Portanto, a média do ciclo inteiro será os 6,3 volts do semiciclo positivo, somados com menos 6,3 volts do ciclo negativo e dividido por 2 para tirar a média. 6,3 menos 6,3 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, em um sinal alternado, como a parte de cima é igual à parte de baixo, a média das duas vai ser igual, só que de sinais opostos. E a média geral, então, vai ser 0. Então, na próxima aula, a gente vai ver melhor aí a questão da tensão média, agora em sinais de corrente contínua, já que em sinais de corrente alternada, a tensão média é 0.